Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar no vídeo de hoje. As coisas não estão tranquilas para quem quer opinar, falar sobre as coisas. O que eu posso dizer para você é, não faça o L, não faça o M, faça o B de Bitcoin para que você seja livre, consiga escapar de tudo que está acontecendo. As coisas estão se degradando muito rapidamente aqui no Brasil. Começou lá há 4, 5 anos atrás com você sendo proibido de sair de casa para o seu bem, você sendo proibido de abrir o seu comércio para o seu bem, e agora você sendo proibido de usar a internet ou VPN ou o Twitter para o seu bem. Mas nessa história de seu bem para cá, seu bem para lá, daqui a pouco vão tomar os seus bens. É isso que sempre acontece em todos os países que seguem essa linha. E talvez o Bitcoin te ajude a evitar isso. Hoje eu nem sei se eu vou pedir o teu like ou para você compartilhar esse vídeo, porque sabe-se lá onde o vídeo vai parar, né? Tá complicado, tá difícil fazer conteúdo no Brasil. E para você que não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, vou tentar resumir aqui, tá? Da forma que é possível. Então hoje, olha aí pessoal, o nosso excelentíssimo ministro Xandão de Moraes estipulou uma multa de R$50 mil por dia para quem acessar o X, o famoso Twitter, né? Então, já que ele quer que você não tenha acesso ao Twitter, e você pode usar ferramentas de privacidade como, por exemplo, VPN, aquelas redes, né, que te conectam com servidores em outros lugares do mundo. Caso você acesse o Twitter, não sei de que forma que eles vão monitorar isso no Brasil, mas caso você tente fazer isso, você vai tomar uma multa de R$50 mil por dia. E a desculpa para isso é que o Twitter não tem mais escritórios aqui no Brasil, não tem um representante legal e que isso seria um descumprimento de lei. A primeira pergunta é por que o Twitter não tem mais escritório no Brasil, né? As pessoas meio que ignoram esse fato, né? Existia escritório do X no Brasil, do Twitter no Brasil. Acontece que as pessoas que lá trabalham estavam sendo ameaçadas. Assim como o Twitter veio recebendo cartinhas ameaçadoras ao longo dos anos, pedindo, inclusive, que isso não fosse divulgado. Ou seja, estavam ali tentando manipular a opinião pública. E na tentativa de proteger ali os funcionários brasileiros, obviamente, acabaram com o escritório no Brasil. Então, digamos que existiu uma manipulação para gerar essa ausência de escritório, ausência de representantes no Brasil. E aí, temos que fechar o Twitter. E esse ano, pessoal, esse ano é um ano de eleições. Adivinhem qual foi o outro ano que também tivemos aí banimento de Telegram, de Twitter, banimento de contas da rede social. 2022. Outro ano de eleição, onde existia uma figura muito carismática aqui no Brasil, e que se dizia antissistema, chamada Jair Bolsonaro, e que usava, vejam vocês, como principal plataforma de divulgação, redes sociais, né? Inclusive, os seus seguidores também tinham contas nas redes sociais e faziam muito barulho sem usar lá a tal da verba pública, ou usando muito menos verba pública do que os seus concorrentes. E aí, naquela época, pessoal, para quem não lembra, o Telegram acatou a decisão de Moraes e bloqueou perfis de Alan dos Santos, que era um lá dos blogueiros chamados de bolsonaristas, né? Outro que também teve suas contas bloqueadas na época foi o tal do velho da Havan. Luciano Hang teve perfis retidos no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Esse que era uma das principais figuras do bolsonarismo, dizem eles, na época, né? Tudo acontecendo em ano de eleição, né? Bloqueio de redes sociais, bloqueio de perfis, que eles chamavam de extrema-direita naquela época. E claro, quando você destrói a principal plataforma de divulgação de um dos candidatos a uma eleição, ele tende a perder, e foi o que aconteceu. Isso funcionou, pessoal, nas eleições brasileiras, né? A tal democracia brasileira não foi manipulada, né? Foi justo, e aí acabou acontecendo o que o sistema queria. Porque, não se engane, não é uma briga de direita contra esquerda, é uma briga de políticos aliados ao sistema estatal, que serve para quê? Serve para, como é que eu posso falar aqui? Aumentar a arrecadação, entendeu, pessoal? O Estado serve para aumentar a arrecadação. Eu não vou falar a palavra certa aqui, vocês sabem qual é, mas é isso que serve o Estado, aumentar
cada vez mais arrecadação para aqueles que fazem parte do Estado. Quando vem alguém que ou é fora da política, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, por exemplo, Pablo Marçal, que já vamos falar dele aqui também, ou alguém que faz parte da política, mas é de terceiro escalão, é alguém que não tem ligação nenhuma com um grupo importante, nem consegue aprovar porcaria nenhuma, como, por exemplo, o Bolsonaro, esse cara é um risco. Ele não vai deixar o sistema fluir livremente, ele vai ser um bloqueio, ele vai ser ali uma pedra no caminho do sistema, e esse cara precisa ser expelido, ele precisa ser bloqueado. E se isso funcionou em 2022 nas eleições, para as eleições agora precisariam da mesma coisa caso surgisse alguém de fora do sistema. E apareceu um tal de Pablo Marçal aos 45 do segundo tempo, falando justamente em combater o sistema, em combater os políticos e acabar com a roubalheira, coisa e tal, e disparou, obviamente, nas pesquisas, né? E aí, pessoal, eles precisam tirar a carta da manga, puxar o Coringa, né? E como é que eles fazem isso? Justamente com o que foi explicado ali na questão do Twitter, que estava sendo a grande plataforma, já que as contas do Pablo Marçal já haviam sido bloqueadas, mas as outras pessoas, de forma descentralizada, continuavam ali divulgando vídeos e textos sobre o Pablo Marçal no Twitter. E aí, como é que você faz? Se a Justiça Eleitoral já suspendeu o perfil do cara em todas as redes sociais, e ele continua aparecendo nas redes sociais, porque vai no Flow, porque faz um bando de corte dele e coloca no Twitter, como é que você faz? Bom, arrume uma desculpa para bloquear redes sociais, impedir que as pessoas consigam compartilhar tais vídeos. É claro, de forma totalmente democrática. Afinal, você bloquear a exposição de um dos candidatos a um dos principais cargos no Brasil é totalmente democrático. O jogo fica limpíssimo. Alguns podem, alguns não podem, e aí depois, é claro, o que sair ali nas urnas é totalmente justo e democrático. E é claro, se um gringo que não tem nada a ver com as eleições brasileiras, um cara que é o mais rico do mundo, dono do Twitter, falar que isso, digamos, é uma censura, que isso é um absurdo, culpe o gringo. Quem é este gringo para dar pitaco aqui no Brasil? Então, Elon Musk, você não sabe de nada. Você não entende nada de democracia. Você só quer controlar aqui a nossa soberania brasileira. E já que você não para de falar, nós vamos bloquear também outras empresas suas no Brasil, como, por exemplo, a Starlink, os satélites lá para as pessoas terem acesso à internet na Amazônia, no Rio Grande do Sul, que teve desastre, ele deu 1000 antenas de graça. Vamos bloquear tudo e pronto. Mas espera aí, a Starlink não é do Musk, ele tem 40% de participação, tem 60% que são de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. E daí? Quem se importa? Vamos bloquear e pronto, de forma totalmente democrática. Dane-se esse negócio de Constituição, de direito de um, direito do outro. Não! Se o cara tá enchendo o nosso saco, a gente vai lá e corta logo a empresa dele junto com todos os outros sócios que nada tem a ver com isso. E aí o Elon Musk disse o óbvio, né? Brasil não é seguro para estrangeiro investir. E por que não é seguro para estrangeiro investir? Porque as regras do jogo mudam continuamente. Você investe num país sabendo quais são as regras. Olha, as leis são essas, tá, investidor? Então coloque o seu dinheiro aqui que as regras serão assim. Só que, de repente, no Brasil, geralmente em época de eleição, as regras ficam malucas, as regras ficam subjetivas. Então o cara que fez um planejamento de 5 a 10 anos no Brasil, no meio do caminho, acabou. Mudou a regra, fecha a empresa dele, dá subsídio para um, tira subsídio do outro, cria um imposto novo, tira o outro imposto daqui, e aí vira uma bagunça e o cara não consegue mais se manter no mercado. Época de eleição é época de manipulação estatal, utilizando todo um sistema a favor daquilo que o Estado quer. Vamos lembrar aqui que a mídia é uma concessão estatal, é uma permissão que o Estado dá. Então é melhor que a mídia fale aquilo que o Estado quer. Só com isso já seria muito fácil manipular a opinião pública. Mas desde que foram criadas as redes sociais, a descentralização da opinião e da informação, ficou complicado para o Estado manipular. Então estão precisando recorrer a medidas mais, digamos, autoritárias.
Além das conhecidas medidas econômicas, como, por exemplo, você provavelmente nota que em época de eleição as obras explodem na sua cidade, né? Não acontece nada durante 4 anos. Basta chegar em época de eleição e, de repente, pipocam obras. Por quê? Porque o político está manipulando o sistema, manipulando o seu dinheiro para mostrar como ele é bom para sua cidade. E aí você, tonto, vai lá e vota nele porque, pô, olha quanta coisa ele está fazendo. E dá-lhe imprimir dinheiro, e dá-lhe Bolsa Família, e dá-lhe subsídio. E as regras do jogo estão completamente alteradas, completamente malucas. E talvez isso explique porque o Bitcoin, que possui as regras definidas desde a sua criação, valorize justamente nessa época. Olhem para a tela um gráfico que está mostrando exatamente quando acontecem as eleições americanas em cada ciclo do Bitcoin, tá? 16, 17, 20, 21 e 24, 25, né? A atual é na cor branca, ainda não chegamos em novembro desse ano, né, nas eleições americanas, mas vocês estão vendo aqui nos ciclos anteriores, né, respectivamente cor verde e cor azul, o que aconteceu com o preço do Bitcoin. O preço lateralizava, como está lateralizando nesse momento, nada acontecendo, mas assim que acontecem as eleições americanas e as regras mudam, o poder muda de mão, a previsibilidade econômica de um país vai embora, o que acontece? Aquela moeda que tem as regras definidas, que é uma régua perfeita, onde você sabe exatamente como vai ser a inflação do Bitcoin desde a sua criação até a inflação se tornar zero, valoriza. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Veremos mais uma vez nessas eleições se é uma coincidência que se repete muito ou se realmente tem algo a ver. E se aqueles que confiam nos políticos e confiam no Estado perdem muito dinheiro nessa época de eleição, onde as coisas ficam malucas, onde muito dinheiro é impresso, onde as regras são alteradas, aqueles que confiam no Bitcoin têm o sentido contrário. Ganham muito dinheiro. A ponto de somente no último ano 84 mil milionários terem sido criados no Bitcoin, tá? Eles se tornaram milionários por causa do Bitcoin. Isso significa que dobrou a quantidade de milionários com Bitcoin em somente um ano. E mais do que isso, olha aqui no subtítulo. 5 dos 6 novos bilionários criados no último ano devem a sua riqueza ao Bitcoin. 5 de 6 se tornaram bilionários diretamente devido ao Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin dá poder para as pessoas, protege o indivíduo, mas não somente o indivíduo. Ele faz a mesma coisa com empresas. Olha a matéria aqui na tela, pessoal. MicroStrategy cresce mais que NVIDIA e prova que Bitcoin performa mais que inteligência artificial. NVIDIA, a queridinha da S&P 500, da Bolsa dos Estados Unidos, né, que teve uma supervalorização, como estão vendo aqui embaixo, né, de 1.059%, perdeu para quem? Para MicroStrategy, que cresceu 1.113%. Investindo no quê, pessoal? Numa tecnologia nova, como inteligência artificial? Não, no Bitcoin, criado em 2009. Ou seja, você, investidor, poderia ter acertado no rabo do mosquito, no rabo do pernilongo. Acertou exatamente o setor que ia bombar nesse ano. Ou simplesmente comprado Bitcoin, que todos os anos costuma ter o melhor resultado. Então, pessoas que têm Bitcoin enriquecem mais rapidamente do que os outros. Empresas que têm Bitcoin enriquecem mais rapidamente do que as outras. O que acontece aqui na questão política quando bitcoiners ganham mais dinheiro do que o resto da população? Eles influenciam mais nas eleições do que o restante, mesmo sendo um grupo minúsculo. Olhem para a tela o gráfico que mostra que o lobby de cripto é quem mais faz doações políticas nos Estados Unidos atualmente. Praticamente 50%, tá, de toda a doação que acontece hoje nos Estados Unidos vem de lobby de criptomoedas. Empresas e pessoas ligadas a criptomoedas. Mesmo sendo um grupo desse tamanho, hoje já tem uma representatividade de 50% nas doações políticas. Vamos lembrar, o resto da população está ficando cada vez mais pobre. O pessoal que está em cripto, cada vez mais rico. E não se iluda, não é você que define quem será eleito numa eleição. É quem tem dinheiro.
Mas você não vai ter dinheiro para isso caso o seu dinheiro venha do Estado. Porque se o dinheiro que você usa é do Estado, significa que o Estado te controla. Você vota no candidato A, o B vence e você continua financiando esse político B. Você aí que votou no Bolsonaro, votou no Ciro Gomes, votou em outro candidato, está pagando imposto para sustentar o PT e sustentar o Lula. E para sustentar também os juízes do STF. Sabe quem não está financiando? Quem não usa a moeda deles, quem usa Bitcoin. Quem usa Bitcoin vai colocar dinheiro onde bem entender, incluindo doações de campanha para o candidato que quer, e somente para o candidato que quer. Mas, Guilherme, eu tenho medo do Bitcoin, das criptomoedas, eu não consigo ficar 100% nisso, eu preciso diversificar. Calma, eu vou te explicar aqui como você pode investir em criptomoedas e em outras coisas sem colocar dinheiro no Brasil e sem todas as barreiras que o governo cria para você não conseguir fazer isso. Aqui na descrição, ou aqui num banner aqui embaixo, você vai encontrar o link para a Quant Fury, que é uma corretora global. Dentro dela vocês vão encontrar isso aqui, né? Vocês estão vendo que eu tenho cerca de 18 mil dólares aqui na Quant Fury, que dá mais ou menos 100 mil reais, né? E o que você pode fazer? Aqui você tem negociar, aqui no cabeçalho, e do lado tem conta. Dentro de conta você tem a carteira Spot, que é exatamente onde o seu dinheiro entra e sai da corretora, e tem a conta de trading, que é onde você faz compra e venda de ativos. Portanto, vamos transferir dinheiro da carteira Spot para a carteira de trading, tá? Isso aqui é importante, pessoal. Essa primeira transferência que você faz define qual será o ativo de referência da sua conta de trading. Por exemplo, poderia ser o SDT, o Tether, como vocês conhecem, uma stablecoin pareada ao dólar. Mas se você faz isso com Bitcoin, significa que tudo que você recebe, por exemplo, de dividendos de ações de qualquer lugar do mundo, vai entrar em Bitcoin e não em dólar, e não em real. Isso, inclusive, para empresas brasileiras. Inacreditável, né? Olha aqui o que eu vou fazer. Vou clicar em Bitcoin, vou fazer aqui transferência para a conta de trading, tá? Quanto que eu vou botar? Vamos botar aqui 500 dólares, tá? 500 e poucos dólares. Transferir para a conta de trading, ó, serão transferidas, confirmar, foram transferidos. Beleza, agora vamos lá em negociar. E aqui no cantinho, no topo direito da sua conta, você tem um pesquisa e um ativo para negociar, né? Uma barra de procura, de pesquisa. Bota aqui, você pode botar qualquer coisa, tá? Ah, eu quero saber ações brasileiras. Bota aqui, Brasil. Todas as ações brasileiras estarão listadas aqui. Como eu falei, pagando dividendo em Bitcoin se a sua conta estiver configurada em Bitcoin e não em outra moeda. Pode estar em qualquer moeda, tá? Mas a minha aqui está em Bitcoin. Mas eu quero ver quais empresas pagam dividendos. Então, escreva dividendos, em português mesmo, vai aparecer todas as empresas do mundo que pagam dividendos. Por exemplo, a Apple está aqui. Vou clicar em Apple e aqui na esquerda você tem vender e comprar. Não consigo fazer agora porque o mercado está fechado. Estamos falando de um mercado que não opera 24 horas como cripto, tá? Mas você comprando aqui ações da Apple, você aqui embaixo vai encontrar dividendos, tá? Vai aparecer a data para pagamento de dividendo e quanto você vai receber de dividendos por ação. Aqui no caso, se a sua conta estiver configurada em Bitcoin, você vai receber esses dividendos aqui em Bitcoin e não em dólar. Essa é uma forma que você tem de diversificar em outros mercados, contando com a valorização do ativo em dólar, mas recebendo dividendos em Bitcoin. E aqui ainda nessa barra esquerda, mas um pouco mais abaixo, vocês encontram opinião dos analistas. Então temos aqui diversos analistas opinando sobre a ação em questão, que no caso é da Apple. 22 estão opinando para a compra da ação, 7 para manutenção da ação e 1 pela venda da ação. Ou seja, a maior parte do mercado está otimista em relação a esse ativo. E isso aqui existe para todos os ativos. Lembrando que aqui dentro da Quant Fury você não paga taxa, nem para comprar ação, nem para comprar cripto, nem para comprar ETF. Por sinal, você encontra todos os ETFs de Bitcoin aqui. Por exemplo, vamos ver iBit. Olha aí, iShares Bitcoin Trust ETF. Esse aqui é um ETF de Bitcoin. Você consegue comprar Bitcoin via ETF também aqui por dentro e também os ETFs de Ethereum. ETH, iShares Ethereum Trust, também um ETF de Ethereum, você consegue comprar aqui, né, aquelas frações desse ETF aqui por dentro. Ou investir diretamente na MicroStrategy, aquela empresa que mais possui Bitcoin e que funciona como um Bitcoin alavancado. Então você vier aqui e colocar MicroStrategy, vai aparecer MSTR, justamente as ações da MicroStrategy. Ou seja, você pode investir em criptomoedas que não tem nenhuma ligação com o Brasil, não está financiando nada no Brasil, ou investir em ações estrangeiras, ou em commodities do exterior, ou em ETFs estrangeiros.
Você diversifica sem alimentar a desgraça do parasita. Ah, e antes que eu esqueça, se você voltar aqui na barra de pesquisa e pesquisar por criptomaníacos, olha a moral, hein? Vai aparecer aqui todos os ativos que eu estou seguindo, tá? Então tem Apple, tem ARK Innovation ETF também, um ETF ligado a criptomoedas, tem aqui Bitcoin em reais, Bitcoin em dólar, Ethereum, Petrobras, S&P 500, Tesla, Vale, vários ativos aqui que eu estou seguindo no momento, vocês encontram pesquisando por criptomaníacos ou qualquer coisa que você quiser pesquisar na barra de pesquisa aqui, é molezinha. O que importa é que você pare de financiar o parasita e pare de ser dependente do Estado. Pare de usar a moeda estatal, porque é isso que te impede de prosperar. Você está na mão de um cara que quer que você seja dependente dele. Migre para o Bitcoin enquanto é tempo. O Bitcoin é a única tecnologia verdadeiramente descentralizada. Veja se algum parasita consegue banir o Bitcoin, consegue suspender o Bitcoin, como faz com o Twitter, como faz até com plataformas VPN. Não! Eles não conseguem. Torne o seu dinheiro um voto incensurável, porque aquele voto na maquininha já é completamente manipulado por vontade política. Por hoje é só. Muito obrigado e salve-se quem puder.